Na Bonita, Alison avisa Lázaro que Aníbal aguarda uma resposta sobre a ajuda que pediu. Lázaro explica que não pode decidir sozinho, mas propõe que ele passe a noite na fazenda e no dia seguinte eles decidirão o que fazer. Alison, animada, agradece com beijos no rosto. Regina leva um chá para Renata, que pede desculpas pela discussão com Roberta. Regina garante que todos compreendem o estado emocional dela e pede que não se preocupe. Além disso, aconselha Renata a descansar para recuperar as forças e continuar a busca por Jerônimo. Renata concorda e admite que no fundo sempre soube que Jerônimo não havia abandonado, apesar de ter ficado com raiva. Regina confessa que seu coração também apontava ao mesmo, pois tem certeza de que Jerônimo não é um homem de má índole. Renata agradece por Regina sempre estar ao seu lado e afirma que Roberta é muito sortuda por ter uma mãe como ela. Regina, comovida, comenta que vai acabar se aborrecendo e questiona quando Renata vai aceitar que é sua filha, talvez não de sangue, mas de alma. Tocada e sem conseguir explicar, Regina sente tanto a dor quanto a alegria de Renata, que revela compartilhar esse mesmo sentimento por ela. Regina declara o quanto a ama e assegura que juntas encontrarão Jerônimo. Ela ainda ressalta que ele precisa saber que Renata está grávida. Renata mantém a esperança de que Jerônimo esteja vivo para que possam compartilhar juntos a alegria de se tornarem pais. Enquanto isso, Jerônimo segue lutando pela vida. No dia seguinte, Inês e Regina examinam a caixa de recordações de Josefina. Regina confidencia que ainda sente que há uma ligação entre Roberta e Josefina. Inês incentiva a amiga a contar a Gonçalo ou às autoridades que seguem procurando Josefina. No entanto, Regina acredita que, como mãe, deve proteger Roberta e não denunciá-la. Inês insiste que se Roberta está agindo contra a lei e a família, precisa ser responsabilizada. Ela alerta que a influência de Josefina sobre Roberta ainda é muito forte, algo que chama de voz do sangue. Intrigada, Regina pergunta por que Inês tem tanta certeza de que Roberta não é sua filha. Inês responde que não enxerga nenhuma semelhança entre elas. Inês pede para Regina observar uma foto de Roberta na infância e Regina não entende porque Josefina mandou uma foto de Renata para ela. Gonçalo aparece para o café e Regina aproveita para pedir que ele identifique quem está na foto. Ele garante com convicção que é Roberta. Regina, confusa, questiona se ele tem certeza, pois sempre acreditou que fosse Renata. Gonçalo confirma novamente, deixando Regina ainda mais desconcertada. Gonçalo solicita que Regina explique o que está acontecendo. Inês revela que durante a chantagem feita por Josefina, ela enviou uma foto de Renata. Regina e Gonçalo não compreendem porque Josefina quis confundir Regina e Inês afirma que conhece o motivo. No entanto, pede que ambos a visitem à tarde em sua casa para esclarecer tudo com a ajuda de Isidro. Gonçalo assegura que ele e Regina estarão lá. No hospital, Marina informa ao médico que está procurando Saul, mas se surpreendeu ao saber que ele se afastou do hospital por tempo indeterminado. O médico revela que Saul continua viciado em jogos de azar e que de uma hora para outra quitou todas as dívidas. Mesmo assim, afirma que Saul não abandonou os jogos. Marina, surpresa, pergunta se ele tem certeza disso. O doutor confirma e explica que Saul solicitou a licença porque perdeu credibilidade com os pacientes e sabia que o diretor do hospital estava prestes a demiti-lo. Inês caminha pela calçada enquanto conversa com Isidro ao telefone. Ela conta que precisou alterar seus planos de revelação porque Regina está profundamente aflita. Isidro ainda não recebeu os resultados das impressões digitais de Renata, mas concorda em se encontrar com eles mais tarde. Inês pede que ele avise Antônio. Germano leva a Gema para tomar café antes de sua viagem de negócios. Ela se oferece para acompanhá-lo, mas ele inventa uma desculpa e promete que em outra ocasião visitarão o filho juntos. Gema se surpreende, pois acreditava que ele evitava o filho por causa de seu interesse por arte. Germano afirma que mudou de postura e agora pretende aceitá-lo como ele é. Gema aceita a proposta. No hospital, Marina continua conversando com o médico e descobre que Saul pode ter fugido para Las Vegas. Regina e Gonçalo tomam café enquanto discutem a possibilidade de descobrirem algo na casa de Inês e Isidro quando Roberta se junta a eles com uma mala. Ela informa que viajará com Germano para fechar um contrato importante. Pouco depois, Renata se aproxima. Gonçalo revela que ainda não há novidades do investigador sobre as gravações do aeroporto. Renata está angustiada e Regina comenta que marcou consultas com o ginecologista e o cardiologista.
Preocupados, Gonçalo e Regina insistem que Renata precisa cuidar da saúde. Roberta sente inveja da atenção que Renata recebe dos pais. Enquanto isso, Augusto recebe atualizações do aeroporto. Ele é informado que o investigador está revisando os vídeos, mas não encontrará nenhuma pista. Augusto sorri com satisfação. Na Bonita, Aníbal revela a Lázaro e Carlos sobre a morte de sua mãe e os motivos que o levaram a procurar o pai. Mesmo assim, Lázaro e Carlos desconfiam dele por ser filho de Augusto. Alison sai em defesa de Aníbal. Ele então mostra uma carta antiga escrita por Augusto à sua mãe, pedindo que interrompesse a gravidez. Alison explica que Aníbal chegou esperando que o pai tivesse mudado, mas não foi o que encontrou. Além disso, Augusto o agrediu. Diante disso, Lázaro e Carlos cedem e dizem que ele pode permanecer na fazenda até Jerônimo retornar. Matilde informa que ela e Carlos decidiram mais uma vez adiar o casamento, desta vez até receberem notícias de Jerônimo. O padre Severino chega à fazenda e pergunta se há alguma novidade sobre o desaparecimento de Jerônimo, mas Lázaro e Carina ainda não têm informações. Regina e Renata se preparam para a consulta médica quando Antônio e Marina aparecem. Embora ainda não tenham notícias sobre Jerônimo, trazem novas informações sobre Saul. Tudo indica que ele esteja em Las Vegas e talvez o investigador possa ajudar a localizá-lo. Antônio se compromete a ligar para todos os hotéis da cidade e Renata o autoriza a utilizar o escritório de Gonçalo para obter todos os recursos necessários. Regina apressa para não perder a consulta. Enquanto isso, Marina decide retornar ao antigo escritório de Saul para investigar. O padre conta a Carina e Lázaro que visitou Álvaro na prisão. Segundo ele, Ezequiel não tirou a própria vida e Augusto pode estar por trás de sua morte. Lázaro se exalta afirmando que também acredita nisso e Carina concorda que Álvaro pode ter razão. Na empresa, Honório revela a Matias e Adriana que ainda não pretende contar a Gonçalo sobre Roberta e Germano, ao menos até ter provas concretas. Adriana sugere que sigam Roberta discretamente. Enquanto isso, Josefina liga para a filha reclamando do abandono e da falta de notícias. Germano ouve Roberta dizer que assim que souber de algo na casa dos Monterrúbios avisará, mas pede que pare de perturbá-la. Ele então entra na sala e pergunta se é assim que ela costuma tratar a mãe. Roberta responde que não estava falando com a mãe e sim com uma amiga. Eles mudam de assunto e combinam de viajar juntos no carro dele. Sabrina cuida de Jerônimo colocando uma infusão de ervas em sua testa até ser chamada para atender a um telefonema. Ela deixa o ajudante responsável por continuar os cuidados. O padre encontra Aníbal trabalhando na fazenda e, como forma de gratidão, pede que ele revele tudo o que sabe sobre Augusto. Aníbal se espanta ao descobrir que Jerônimo está sumido e que Saul mentiu para todos. Sabrina atende a ligação de Matilde, que comunica o novo adiamento do casamento, explicando que o dono da fazenda não apareceu no próprio casamento e está desaparecido há quase uma semana, o que deixa todos aflitos. Jerônimo começa a murmurar, chamando por Renata e dizendo que todos os esperam na Bonita para o casamento. Sabrina volta e comenta que aquela reação é um bom sinal, talvez ele esteja se recuperando. O rapaz relata que ele mencionou o nome de Renata e afirmou que ela o espera na fazenda para o casamento. Sabrina acredita que isso é positivo, pois o amor pode ser sua força para lutar pela vida. Carina confidencia a Alzira as suspeitas de Álvaro de que a morte de Ezequiel foi conveniente demais para Augusto. Álvaro afirmou que Ezequiel era o único que conhecia todos os crimes cometidos por ele. Alzira decide que precisa investigar de alguma forma. Enquanto isso, Aníbal compartilha com Alison a conversa que teve com o padre e confessa ter medo de Augusto, por isso não sabe se deve revelar o que sabe. Regina e Renata retornam para casa após a consulta médica. O bebê está saudável, mas Renata precisa se manter serena. Renata pergunta a Regina como conseguiu suportar tanto tempo sem a filha, e Regina responde que nunca perdeu a esperança de reencontrá-la, assim como Renata sente que Jerônimo ainda está vivo. No hospital, Marina obtém autorização do médico para investigar no consultório de Saul. Gonçalo liga para Renata e informa que os vídeos do aeroporto foram apagados e o detetive suspeita que isso tenha sido intencional. Renata questiona como alguém saberia que eles iriam procurar essas imagens e Gonçalo afirma que há algo muito suspeito por trás disso. Isidro solicita ao perito que entregue o relatório ainda no mesmo dia para comprovar que Renata é filha de Regina. O especialista diz que não pode garantir, mas se compromete a fazer o possível. Renata continua ligando para os hotéis de Las Vegas em busca de Saul. Em um momento de pausa, conversa com o bebê e tenta manter a fé. Logo em seguida, recebe uma ligação de Augusto que pergunta como ela está.
Renata conta que Jerônimo não viajou com Marina e está desaparecido. De maneira cínica, Augusto se oferece para ajudar, mas Renata diz que contará tudo pessoalmente, avisa que está ocupada e encerra a ligação. Augusto decide que encontrará Renata no dia seguinte para saber exatamente o que está acontecendo com a vida dela. Jerônimo delira e sussurra o nome de Renata, pedindo que Carlos, Lázaro e Matilde cuidem dela. Ele insiste que não pode faltar ao casamento. Surpresa, Sabrina reconhece os nomes de Matilde e Lázaro.